Oi gente, tudo bem com vocês? Eu não sei realmente como esse vídeo vai rolar, mas eu espero que dê tudo certo nele. O vídeo de hoje é algo que vocês me pediram muito no TikTok. Desde quando eu posto vídeo com o meu rosto e com minhas maquiagens, muita gente pede tutorial de maquiagem. E eu já fiz parte da subcultura gótica. Hoje em dia eu não faço mais parte, por motivos pessoais eu decidi sair. Mas, nesse meio tempo em que eu estava na subcultura gótica, eu aprendi a fazer as maquiagens góticas. E até hoje, de vez em quando, eu uso muito a estética gótica pro meu estilo próprio. Então, em alguns vídeos que eu postei com as minhas maquiagens góticas, muitas pessoas pediram pra eu fazer um tutorial delas. Então, eu decidi vir aqui no YouTube, porque é onde eu consigo me dedicar mais a vídeos longos e mostrar mais o passo a passo direitinho pra vocês. Falando, eu não sei como esse vídeo vai rolar, mas eu espero que dê tudo certo. E é isso, gente. Eu vou deixar todos os produtos aqui na descrição, mas ao mesmo tempo eu vou mostrando ele falando aqui pra vocês. Então eu espero que meu vídeo seja útil pra vocês que talvez queiram começar no subcultura, ou sejam igual a mim, que só gostam muito da estética gótica pro seu estilo próprio. Tem algumas coisas nas maquiagens góticas que você fala, você olha e você fala, putz, isso é muito gótico. E uma das coisas são as peles bem brancas. Para fazer as peles brancas, eu normalmente utilizo esses dois produtos. Essa aqui é a base, a base mais clara que eu achei na loja. Ela é da Hard Candy, eu comprei ela no Walmart. Eu utilizo esse corretivo aqui também, que ele tá até vazando porque ele é muito cheio. Que ele é um corretivo branco. Ele é para aqueles corretivos que tem vários tipos de corretivo colorido, tipo tem verde, salmão, roxo. E ele é desse tipo, que você usa para corrigir certas manchas e olheiras. E aí eu comprei ele branco justamente para fazer essas maquiagens. Primeira coisa que eu faço é preparar a minha pele. As maquiagens góticas são bem preparadas, bem feitas, então eu sempre preparo a minha pele. Eu já fiz o meu skincare, já passei um creme, e aí eu vou utilizar o primer da e.l.f., que é um primer bem famoso, e eu não sei, eu moro nos Estados Unidos e eu não sei como é que funciona aí no Brasil, mas é esse primer que eu uso, gente. Esse é o primer que eu uso, gente. E ele é muito bom porque ele é bem grudento, gente. Ele é muito grudento mesmo. Então vamos lá, vamos pra maquiagem. Se eu ficar olhando meio que aqui desse lado, porque tem um espelhinho pra eu também me guiar. Mas, bom, eu vou começar com a base. Eu vou deixar ela aqui na descrição pra vocês. Mas ela é uma base de um tom mesmo, mas ela é a base mais branca que eu achei. Bem branca. E aí eu vou passar ela, assim, em uns pontos chaves, assim, pra eu conseguir espalhar. Não vou exagerar tanto. Tipo, assim já tá ótimo. E aí eu vou pegar uma esponjinha e o que eu gosto de fazer é pegar um setting spray, um spray fixador. Eu utilizo o mesmo da e.l.f., literalmente o mesmo do primer. E eu espirro um pouco na esponjinha e eu espalho no meu rosto inteiro. Vou passar um pouquinho mais em algumas áreas. E é assim que fica com a minha base mais branca que eu tenho. Logo depois, o que eu gosto de fazer é a minha sobrancelha e um pouco do contorno. Eu utilizo um delineador. O que eu faço pra sobrancelha? Eu pego um pincel de sobrancelha. Esses pincéis, assim, gente, eu não sei o nome dos pincéis. E eu também gosto de utilizar um delineador pra meio que fazer um sketch da minha sobrancelha. Quando eu faço minhas maquiagens, eu sempre gosto muito de fazer umas sobrancelhas bem finas. Então eu já uso a base da minha sobrancelha e eu basicamente faço um risco bem fininho no meio. Eu não sei muito bem explicar, mas é basicamente você fazer um traço no meio da sua sobrancelha. Eu uso pra já dar uma base pra eu saber onde vai ficar a minha sobrancelha. E assim está. Eu sei, elas ainda estão um pouquinho diferentes, mas o negócio é... Essa aqui é só uma base de mais ou menos como vai ficar. Não vai ficar exatamente assim. Aí eu gosto de pegar o pretinho. Algo que eu faço muito quando eu faço essas maquiagens com a sobrancelha assim, eu pego o pincel, coloco o produto e eu venho aqui e eu amasso pra deixar o pincel, tipo, bem fininho. Então, tipo, tá vendo? Porque às vezes o pincel, ele vai já naturalmente, as cerdas já vão ficando... E aí eu gosto sempre de dar essa amassada deliciosa. Então sempre deixe um lencinho umedecido perto de você, pra você já limpar na sua mão, pra não fazer cagada na sua cara. E aqui você já tem uma base da sua sobrancelha e você vai ajustando como você quiser. Nesse momento, eu também gosto de já fazer um sketch do meu nariz. O contorno do meu nariz é assim, alguma coisa que eu vario muito, mas eu gosto de pegar bem aqui da sobrancelha
ir até no meio diminuindo e fazer um nariz, tipo, bem fininho mesmo, sabe? Mas vamos começar só com a sobrancelha e a gente vai indo. Essa sim ficou a base, gente. Ainda a gente vai arrumar, sabe? Fazer o contorno bonitinho. Eu gosto de fazer todos os contornos primeiro pra depois passar o corretivo e arrumar. Então, agora eu vou fazer o contorno da bochecha, que é uma coisa bem, tipo, sabe? Eu gosto de utilizar esse pincel aqui de contorno. Ele tá todo cagado, eu sei, gente. E eu utilizo a mesma paletinha preta desse aqui. Às vezes é bom, tipo, você fazer assim pra ficar bem marcadinho. É isso que eu faço. É isso que eu vou fazer. Ah! Uhul! E aí, com isso, eu também vou aqui na testa e aqui no queixo também. Gente, tá parecendo, assim, ridículo, mas vocês têm que confiar no processo. Com isso, eu venho com a esponja de novo. Eu uso agora a bundinha e eu vou espalhando e esfumando tudo. Nice and sharp. Ok, gente, ó. Olha o glow. Ok, gente. Aí, gente, aí depois que você esfuma, você já consegue sentir as coisas tomando forma, viu? É tudo confiar no processo, galera. O contorno do meu nariz, eu gosto de fazer com sombra. Eu tô usando essa sombra aqui da MAC. E eu vou usar 2 pincéis. Eu vou usar esse pituquinho, todo meio pudido. E esse aqui pra esfumar. Eu tenho 2 tipos. Eu vou fazer o fininho no meio e aumenta nos cantos. Eu gosto de pegar uma quantidade. E eu sempre começo aqui nessa parte do nariz. E depois eu venho e faço essa marcação pra saber aonde eu vou iluminar a ponta. Essa parte é sempre a primeira parte que eu faço. E aí, essa parte do contorno, você vai decidir. Dá pra você fazer reto, dá pra você fazer abrindo. Eu vou fazer abrindo. Aqui. E conecta com a sobrancelha, gente. Tá vendo que ele começa bem fininho aqui e ele abre e ele se conecta com a sobrancelha. Aí agora eu venho com esse aqui, eu só dou uma chuchada porque normalmente já tá sempre sujo. E aí eu vou esfumando. Tá estranho agora, mas gente, é que tem que confiar no processo pra ficar legal, entendeu? Então, é assim que ela fica. E nesse momento que a gente acabou com todos os contornos, a gente pode vir com o corretivo. O corretivo, eu sempre começo com a sobrancelha, porque é onde precisa mais. Eu pego o corretivo branco. Gente, ele é muito, muito, muito cheio. Então, às vezes eu passo na minha mão e eu uso um aplicador diferente, porque esse aplicador é aquele aplicador gordinho, sabe? Eu uso esse aplicador aqui, gente, pra eu demilitar a minha sobrancelha. Aí eu venho com o negócio aqui na minha mão. E, gente, demilitar a sobrancelha é você ir assim. Não tem muito conceito, sabe? É demilitar a sobrancelha. Ah! E aí agora a gente vem com muita delicadeza e calma e vai esfumar tudo isso. Está assim. Ok, com a sobrancelha demilitada, agora eu vou passar o corretivo nas áreas onde normalmente se passaria o corretivo, que no caso é aqui, aqui. Aí eu fiz aqui a maçã e aqui o queixo, então eu vou passar aqui no meio, aqui no queixo e na cruz uma testa. Quer dizer, e na testa uma cruz. E aí a gente esfuma. Agora que a gente já meteu um branco em tudo, a gente vai selar. Essa parte é muito importante também. Acho que todas as partes são muito importantes. Quando eu espalhei, eu dei uma boa espalhada aqui no nariz também pra já dar uma amenizada na cor. E eu também tentei não esfumar tanto essas áreas aqui. E umas partes que eu esfumei aqui nessa área, eu dei uma retocadinha bem leve e já fui espalhando tudo. Essa parte do corretivo é muito boa pra você conseguir espalhar e entender quais são as partes que vão ficar mais pretas e quais são as partes que você quer mostrar o branco, mostrar a luz. E aí eu basicamente passo pó na cara, gente. Eu gosto de passar com uma esponjinha, essa aqui não é a mesma que eu tô espalhando, tá? Essa aqui está seca. E aí, com essa esponjinha aqui, eu gosto de pegar e passar de levinho na minha sobrancelha, porque esse produto aqui, ele não seca, gente. Então, eu venho de levinho com o produto aqui e eu passo, assim, pra selar essa tinta, mas ao mesmo tempo ela vai ficar ainda escura, sabe? Ela não vai ficar bem esbranquiçada. E aí, pra finalizar, pra essa merda não ficar derretendo, eu venho aqui, pego uma boa quantidade de pó
no pincel de pó, meto em tudo. Meu Deus, a zona de pó que eu fiz aqui na mesa é tipo... E aí eu pego o espuminho e eu arrumo um pouco o nariz. Sempre acontece isso no nariz, mas é bom, porque aí eu já sei as áreas que eu preciso fazer de novo. Agora vamos fazer a maquiagem dos olhos, que é a parte mais legal, na minha opinião. Eu vou pegar a mesma sombra que eu fiz o contorno do meu nariz e eu vou pegar esse mesmo. Eu vou pegar aqui uma boa quantidade e eu venho aqui e eu tento ir fazendo um triângulo, assim. E eu sempre deixo essa parte do meio branca. Eu sempre gosto de deixar só em volta e a parte do meio branca. Eu venho com um pincel de esfumar, pego uma quantidadezinha agradável. E aí, essa é a parte onde eu pego e esfumo esses cantos. Então, eu venho aqui e faço... um encontro dessa área com essa área, ao mesmo tempo deixando essa bigodinha aqui branquinho. O olho está ficando assim, o esfumado. E aí agora a parte mais legal, que é a parte do delineador. Os meus delineados, eu sempre gosto de fazer os dois ao mesmo tempo, porque aí se eu já erro uma parte, eu já erro desde o começo, tá ligado? Então, dou uma bela sacudida. Eu gosto de usar esses pincéis em caneta, não gosto muito dos líquidos, sei lá, não consigo me adaptar muito bem. E aí eu basicamente já utilizo o desenho em que eu formei com a sombra e venho aqui devagarzinho, gente. Paciência, mão firme. E já vai já, ó, ajeitando. E aí o que que eu faço? Eu cresço aqui com o olho aberto, tá vendo? Desço, formando um triângulo. Eu venho aqui, aumento. E essa parte eu deixo assim, como se fosse um círculo, tá vendo? Redondo. Aqui. E aqui. E aí a gente preenche. Isso vai pra começar lá, gente. Tá um pouco complexo. Ó, ficou assim, tá vendo? Eu puxei bem aqui e fiz bem aqui, assim. E aí, eu gosto de ter esse outro delineadorzinho aqui. Ele é a ponta super, super, super mais fininha. E aí, eu gosto de arrumar esses cantinhos aqui, ou esses vãozinhos, tá vendo? Esse aqui tá bem mais grossinho, essa parte de cima, do que essa. E eu faço isso com esse fininho. Ficou assim, gente, ó. Como eu vou com os cílios postiços bem grandão, esses detalhes, tipo, aqui em cima, sei lá, não é muito importante. Vocês acham que o delineado acabou? Não, porque os góticos gostam de fazer aquela ponta aqui bem marcadinha. Então, como eu faço isso? Gente, depende muito do jeito que vocês quiserem fazer. Eu venho aqui, dessa ponta, e fecho. E aí, eu faço do outro lado. Tem que ter muita precisão e treinar pra ter uma mão muito firme. Eu utilizei o mais pequenininho. E aí, pra preencher aqui dentro, eu vou usar esse mais grossinho que eu fiz aqui em cima. Assim está. E aí, agora a gente vai passar um lápis de olho preto na linha d'água. Assim, o meu lápis de olho, ele é uma situação um pouco precária. Ele é um pouquinho pequeno. Mas, gente, é simples. Você só vem aqui e faz a marcação aqui da linha d'água, com cuidado pra não ficar cego, tá vendo? E aí eu venho normalmente com algum desses pincéis que eu usei pra fazer o contorno do nariz. Eu dou uma esfumada pra ficar, tipo, bem conectado tudo, assim. Antes de colar os cílios postiços, tem algo que eu faço que muda muito a maquiagem. Eu pego esses sticks, esse é um jumbo, ele é um stick branco, e eu passo em áreas específicas. Eu vou mostrar pra vocês. Esse stick é o mesmo que eu vou utilizar também pra arrumar a parte do contorno do nariz. Eu gosto de passar ele aqui, nessa área onde a gente deixou branca, da conexão que a gente fez. Nessa área aqui, e eu aproveito e passo nesses cantos. Eu sumo com o dedo mesmo, gente. É assim. E aí eu também aproveito e passo isso aqui no nariz. Então eu venho aqui e aqui. E aí eu esfumo também. E ficou assim, gente, o contorno.
Agora é o momento onde eu gosto de colar cílios postiços. Cílios postiços é um problemão pra muita gente, então eu vou mostrar mais ou menos como eu faço e o que eu uso. Eu gosto de passar uma máscara, pode ser qualquer máscara, só pra não ficar aquela coisa feia entre os cílios e a sua pele, sabe? Agora, pra colar os cílios. Eu aprendi essa dica com uma influenciadora, que ela tem alopécia, que é aquela doença que todos os cabelos do seu corpo inteiro caem e não nascem nunca mais. Que ela falou o seguinte, que você não tem que só passar nos cílios, você tem que passar nos cílios e no seu olho, porque cola com cola, cola é melhor. Então, o que eu uso? Eu uso a cola de cílios, e eu passo nos cílios, e eu tenho esse delineador, que é aquele delineador com cola, sabe? Se você não tiver o delineador com cola, você pode, tomando muito cuidado, passar isso aqui nessa linha. Então, o que eu faço? Eu venho com essa cola, pego os meus cílios, passo aqui, ó, só nas áreas aqui de cima. E aí eu venho com o delineador, que ele é grudentinho, e eu venho nessa área aqui, passando por cima do delineador que eu já tô. E você espera dar uma secada nos seus cílios. E aí já assim é super fácil. Você vem, você só encosta, que ele já cola. E você vem aqui, arruma aí os cantinhos. Mas aí, ó, já fica bem coladinho. Quando você entende o conceito de que cola com cola, cola, e você espera os seus cílios secar e deixar aquela partezinha aqui azulzinha bem transparente, só de você encostar direitinho, ele já fica, você não precisa se preocupar com os seus cílios. Quando você consegue fazer isso direitinho, gente, fica muito fácil colar cílios postiços. Pra parte final, eu gosto de passar um iluminador. Gente, esse aqui, eu nem sei de onde ele é, mas eu gosto de passar esses iluminadores brancos. Eu pego aqui com esse pincel. Eu gosto de passar aqui no nariz, aqui nessa área do nariz também, e aqui pertinho do olho. Um pouco na testa, um pouco aqui no queixo também, aqui, no rosto todo, basicamente. E aí eu pego um pouco com o dedo e eu gosto de passar nessa área aqui que eu tinha tocado branco, lembra? E um pouquinho aqui também, nesse vão entre os cílios e aqui. Gosto muito de fazer isso também. Eu venho com isso aqui, dando só uma boa esfregadinha em tudo. Esse aqui, ele é um pincel bem fofão, assim. Setting spray. Pra ficar tudo bem fixo. E aí, finalmente, a boca. O meu estilo de boca favorito é a boquinha redonda. Muitas pessoas gostam de fazer aquela boca que é bem marcando esse cupido aqui, fazendo bem triangularzão mesmo, mas o meu favorito é fazer a boquinha bem redonda. Então, às vezes, eu pego isso aqui, que é o meu lápis, e eu faço o contorno. Assim. Esse é o mesmo lápis que eu usei na minha linha d'água, tá? E eu pego esse batom preto. Esse batom preto eu comprei na Shein, faz um tempo atrás. Ele nem existe mais, o ID dele não existe. Mas com certeza tem, tipo, na Shein, na AliExpress, na Shopee. Batom pretos. Eu uso esse batom preto líquido, ele é mate, ele dura muito, gente. Esse batom preto, ele é incrível, de verdade mesmo. E aí eu venho e só faço dentro, gente. Eu também gosto muito de fazer esse contorno preto e passar batom vermelho dentro, e aí fica esse meio vampiro vermelho. E aí, às vezes, passar aqueles batom bem cor pálida, tipo pessoa morta, e aí fica, tipo, em volta preto e dentro fica mais esbranquiçado, assim. Eu também gosto muito desse look. Tô no banheiro porque a iluminação é melhor, mas, ó, ficou assim. Eu consigo ver bem a marcação aqui, o olho, sobrancelha, nariz, outro lado e a boca. Essa é a base da maquiagem gótica. Como todos vocês sabem, tem muitos aqueles apetrechos. Tem gente que faz um monte de morcego aqui, tem gente que faz umas teias de aranha. Tem vários símbolos góticos que as pessoas também gostam muito de incrementar na maquiagem. E eu sei fazer todos eles, mas eu decidi só pôr nesse vídeo uma make básica que todo mundo consegue fazer.
Eu vou deixar todos os produtos aqui na descrição. Vou também deixar o meu TikTok e o meu Instagram, caso vocês queiram me seguir lá. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou finalizar aqui no banheiro mesmo, porque a luz é um pouco melhor. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e tenham ajudado vocês. Beijos!